Olá, que bom ter você aqui novamente comigo no My Nature Color. Hoje vamos dar uma continuidade na análise de coloração. Tem os outros dois vídeos que já foram efetuados em peles negras e pele caucasiana. Hoje é especial essa análise. Ela é diretamente para mulheres de pele madura. Alguma de vocês que me acompanha aqui no canal tem essa característica? Então, a grande dúvida que muitas mulheres se perguntam: será que eu vou mudar a minha coloração? Será que as minhas cores não vão servir mais? Bem, isso depende muito de pessoa para pessoa. Até porque que com o tempo, assim como nós vamos alterando o nosso humor, as nossas características, fisicamente também. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma característica de uma intensidade, de um brilho, com o tempo pode ser que essa intensidade diminua, né? Fica um pouco mais suavizada. Então, ela perde essa primeira característica da intensidade. Então, fica um pouco mais, pode-se assim dizer, opaco, não aquele brilho tão intenso como era na juventude. Até porque a característica, muitas vezes, quando a gente é jovem, a gente tem esse ímpeto de querer descobrir as coisas, né? E com o tempo a gente vai amadurecendo também, a gente vai ficando um pouco mais calmo aí, um pouco mais sábio sobre determinadas situações da vida. Isso também vai aparecer na nossa característica física. Vai também ser observado na pele, nos olhos, no cabelo, e é algo natural, que cada um, como eu falei, não necessariamente vai acontecer esse mesmo processo, de pessoa para pessoa vai mudar, até porque somos únicos, né? Temos a nossa identidade natural. Mas o bem interessante é que fisicamente essas características vão estar também falando sobre o nosso processo durante a vida, sobre o nosso entendimento, as nossas crenças, e as nossas cores vão estar aí, então, falando essa linguagem não verbal que eu sempre friso aqui também. Então, vamos lá passar para essa análise de pele madura. Eu garanto que você vai adorar saber um pouco mais sobre coloração pessoal. Então, vem comigo. Não aprendemos a nos olharmos com os olhos da beleza. Quantas vezes nos pegamos frente ao espelho procurando os nossos defeitos e imperfeições? Isso nos deixa tristes, desanimados e, na maioria das vezes, quando a gente se olha, a gente desiste de nós mesmos, a gente esquece de nos olharmos com carinho, de procurarmos o que a gente tem de belo, o que a gente tem de bonito. Isso tem que ser feito e construído diariamente, todos os dias. Usar nossas cores que nos deixam mais bonitos, seja um batom, seja uma maquiagem, cuidar do nosso cabelo. Tudo isso é uma descoberta diária, é algo que todos os dias a gente se transforma numa nova pessoa, porque a gente busca essa transformação, essa beleza, e isso é construído quando a gente se enxerga com esse olho, esse olhar verdadeiro, a gente faz essa leitura através do nosso conhecimento e isso é adquirido independente da nossa cor, da nossa idade, do nosso tamanho, da nossa proporção. É uma leitura que a gente faz diariamente, que a gente aprende a fazer e ela nos faz com que a gente nos recrie, a gente se torne pessoas autoconfiantes, únicas, verdadeiras. E a análise de coloração ela permite isso. Então é através dessa análise que a gente vai fazer com a Judite que a gente vai descobrir as verdadeiras cores que a favorecem. Eu espero que você aprenda então com essa análise. Então, essa é a nossa modelo, a Judite, e a gente observa que ela tem uma característica, né? Tem uma pele madura e a gente pode ver que ela tem como característica principal, ela tem algum contraste, ou seja, a gente observa que cabelo e olhos são bem mais escuros do que a pele. A gente vai ver então, durante essa análise, né, o quanto esse contraste, né, se vai ser um contraste mais alto, um contraste mais baixo, um contraste médio, que é chamado de contraste de valor.
Por que é importante a gente observar o contraste de valor? Porque na hora de a pessoa combinar as cores que vão estar na sua cartela, né, se ela manter esse contraste, vai favorecer, vai harmonizar aquelas cores que ela está usando. Então não basta necessariamente só conhecer as suas cores, mas também conhecer o seu contraste de valor é bem importante na hora de fazer uma combinação para que fique mais harmônico na hora de ver o conjunto inteiro, né? Não só o rosto, como o corpo, né? Então, com isso, conhecendo bem essa informação, você vai poder usar também nos seus acessórios, né? Saber como usar, então, seu contraste é muito importante. Então, voltando aqui e observando que a Judite, ela tem essas características, e a gente extraindo, então, algumas informações, né, da pele, dos olhos, do cabelo, tentando ver os pigmentos, né, esses pigmentos que vão dar essa coloração natural, a gente então consegue observar aqui que, por exemplo, o cabelo dela tem uma cor que vai do preto ao marrom bem escuro, né, portanto, pertence à família das cores frias. Já os olhos também vão estar vão ter também vai ser uma cor escura, indo de um preto para um marrom, esse marrom é mais frio também. Então, tanto o cabelo quanto os olhos têm cores que pertencem à família das cores frias. Já a pele da Judite, que ela é mais clara, ela tem essa variação de uns pigmentos que a gente observa como se tivesse um rosadinho, um amareladinho, então aí a gente observa que extraindo aqui, a gente observa que você tem umas variações de tons de marrom, sim, são um marrom mais claro, um marrom mais escuro, e aqui nesse marrom tem um marrom mais frio, e também tem alguns marrons mais quentes. Então, a pele da Judite, ela tem essa variação de pigmentos quentes e frios. Então, no seu conjunto, ela tem pigmentos tanto frios quanto quentes. Tudo bem. Mas a gente vai ver então como que se comporta, né, utilizando cores mais frias ou cores mais quentes, que tendo essa variação de contraste, a saturação também. Então a gente vai poder observar essas características para ver quais são as cores que melhor harmonizam com o Judite. A gente consegue ver então aqui que quando se trata de contraste, que os olhos, o cabelo, não tem muita variação, é quase no mesmo valor aí, né? Indo para um preto, para um escuro, então aí não tem essa variação. Mas quem contrasta aí é a pele dela, que já é mais clara, então ela tem um contraste de valor médio. Isso significa que ao ela escolher roupas que ela vai estar usando, principalmente próximo ao rosto, para que harmonize, que ela vai estar escolhendo, se ela quiser um claro, um escuro, né? Ela vai ter que, para harmonizar, ela usar um valor médio desse escuro com claro, ou um valor médio desse claro com um escuro. Nunca um valor muito claro, muito escuro, que seria o alto contraste. Aí vai aparecer primeiro a roupa ou o acessório que ela estiver usando. Então, para ela manter o contraste dela, ela vai ter que pensar em valores intermediários. Se ela quiser usar um bem claro, um escuro, é bom ela usar também uma cor aí, pode ser um lenço, alguma coisa que vai intermediar entre esse claro e escuro extremo, para que dê esse equilíbrio, para que se harmonize. E a gente vê que aqui, principalmente na pele, né, que tem esse valor mais claro, né, um valor mais médio, é ele que vai fazer esse contraste aqui. Então, a cor dos olhos dela também, apesar de ter o preto, pode ver que o branco, né, desses olhos, ele não é um branco muito extremo. Então, a gente vê que o conjunto dela, ela vai ter esse contraste de valor médio. Então, a gente percebeu aqui nessa análise, né, a gente observou, na verdade, que a Judite, ela tem aí algumas informações de pigmentos quentes, né, principalmente aí na pele, mas ao mesmo tempo ela tem esses pigmentos mais frios, que vai estar presente também na pele, principalmente nos olhos e no cabelo.
Então, ela tem essas duas, em termos de temperatura, ela vai ter esses dois pigmentos. Já observando como é que essas cores vão estar se comportando, né, em termos de quando você pega essas cores frias e quentes, ela vai ter essas informações que a gente observou na pele, ela vai ter uma pele mais clara, né, então os pigmentos aí vão ser um pouco mais claros. Vai ter também essa profundidade, são cores mais escuras que está presente aí nos olhos e no cabelo. E em termos de croma, né, em termos de brilho, a gente observa que ela não é uma pessoa que tem aquele brilho. Isso é bem normal, porque com a idade a gente vai perdendo esse nosso brilho natural, né? Com o tempo isso vai alterando, até por exposições ao tempo, ao sol, a gente vai perdendo esse pigmento que tinha um certo brilho, tanto do cabelo quanto da pele, quanto dos olhos. Tudo isso vai alterando com os anos, com a idade. Isso pode também, não só o fator de exposição ao tempo, de clima, também da alimentação, tudo isso vai alterar numa das características do pigmento natural, né? Então, ela tem, assim, um pouco de, além desse, vai ter um pouco dessa opacidade, né? Não é aquele brilho extremo e nem aquele muito opaco, mas ela tem um pouco dessa, como se tivesse amenizado, né? Dado uma esfriadinha, acinzentado aí nas cores naturais da Judite. Então, a gente observa que a Judite tem aí umas características que mistura a temperatura quente quanto a fria, né? A gente conseguiu ver nas características físicas dela, além da profundidade e de uma intensidade média para baixa. Não tem muito essa saturação, esse brilho a gente não observa nem nos olhos, nem no cabelo e nem na pele. Tem uma certa aí, uma opacidade, né? Então, o que acontece quando a gente observa como é que ela reage nesse conjunto todo com cores aí mais quentes, apesar dela ter um pouco desse calor bem sutil na pele, que a gente observou na análise, te vê que as cores quentes aí deixam ela um pouco mais amarelada, né? Deixa com um ar mais abatido, então a cor quente não a favorece assim muito, né? Enquanto que uma cor fria já deixa bem mais harmonioso, com o cabelo, com os olhos, deixa a pele também homogênea. A diferença ela é bem sutil, se a gente observar aqui em relação à pele, né? A gente não vê muito, até porque ela tem esses ambos pigmentos na pele, mas a gente percebe que não tem essa harmonia assim tão boa se comparar essas cores mais quentes com os olhos e o cabelo, como a gente vê aqui nessas cores mais frias. Agora, a gente pensando em termos de valor, a gente observou que a profundidade aí é uma característica bem marcante na Judite, né? A gente vê que tem umas cores aí, meu conjunto, a gente observa que ela precisa de cores que tem um pouco mais desse escuro, né? Já as cores muito claras, apesar de ter uma pele clara comparado com os olhos e o cabelo, as cores muito claras acabam iluminando muito e vai deixá-la novamente um pouco mais pálida, um pouco mais amarelada, né? Deixa sem definição na área do queixo, os olhos ficam bem mais opacos. Ela precisa realmente de umas cores com uma certa profundidade que vai harmonizar muito bem com ela, ao invés dessas cores muito clarinhas, né? Já em relação à saturação, aqui a gente observa que muita saturação, muito brilho, também acaba iluminando muito, né? E acaba fazendo aí, deixando ela algumas áreas mais claras, outras mais escuras. Então, umas cores muito saturadas também não harmonizam muito bem. Ela precisa um pouco de umas cores um pouco mais opacas, né? Então, essa intensidade da Judite é uma intensidade de média para baixo, né? Nas cores dela, na cartela dela, ela precisa também de umas cores um pouco mais suaves, um pouco mais suavizadas aí. Bem, então com essas informações a gente consegue então definir qual é a cartela da Judite. Aqui
no sistema Nature Color, que são 16 cartelas, e depois essas cartelas, elas acabam de acordo com a fazendo essa análise personalizada, elas acabam se desdobrando em outras mais cartelas, né? Mas a base seria essas 16. Ela tem, a Judite, aqui, uma cartela que é chamada de cartela sofisticada. O que tem de característica nessa cartela? A gente consegue observar que nessa cartela, né, o que predomina aí são cores, praticamente cores frias, que tem essa intensidade, não tão saturada, um pouco mais suave, né, nessa intensidade. E praticamente aí não tem nada de. As cores não tem cores quentes aqui, né, na cartela da Judite, mas a gente vê que harmoniza muito bem com ela. Como características, né, dominante, aí a gente viu que tem também, e tem essas cores um pouco mais escuras, tem um pouco dessa profundidade, também não tem cores aí muito claras, a gente viu que cores muito claras para Judite também não vai favorecer. Como personalidade, o que essa cartela, o que ela acaba passando como imagem, né, comunicando. Então, são cores aí que mostram a personalidade de uma pessoa muito autoconfiante, tem essa elegância também. É uma pessoa que sabe o que quer da vida, conhece muito bem as coisas que ela deseja alcançar, né? É uma pessoa determinada. Então, essa é a imagem que ela passa através dessas cores. Uma pessoa discreta também, não é uma pessoa que vai falar muito da sua vida pessoal, ela é mais uma pessoa mais, assim, mais contida, mais na dela, né? Então, essas são as características que a gente consegue muito bem ver aqui nessas cores que elas estão comunicando. E aqui, só para a gente ter uma ideia aqui como essas cores harmonizam com ela, tem a família dos azuis, do verde, a família aí de algumas cores do vermelho também, que tem essa profundidade nas cores da cartela dela. Tem esse marrom mais frio, que vai dar muito bem com os olhos, com o cabelo, acaba repetindo essas cores aí, que ela tem, a cor mais escura e da profundidade. Então, a gente consegue aí ter uma boa ideia das cores que a Judite vai usar de acordo com a personalidade dela e também de acordo com essas características físicas. Então, a gente vai ver agora como que a gente usa essas cores de diferentes formas, por exemplo, na maquiagem, né? Então, aqui observando, de acordo com a cartela da Judite que a gente acabou fazendo análise, a gente vê que tem umas cores mais frias, os marrons ela pode estar usando, alguns azuis escuros, né? Um batom que pode ser um batom que às vezes algumas marcas chamam de, não é nem muito quente, nem muito frio, uma coisa mais neutra. Pode estar usando os rosados, e pode até estar usando algum batom aí que tem um pouco de calor, mas não aquele laranja, né? Mas algumas cores aí que ela pode ir testando, né? Alguns marrons, mas não um terracota tão vivo, mas que tem uma certa profundidade. E na maquiagem dela, é interessante ela usar, como ela não tem muita saturação, muito brilho, essas maquiagem mais mate. No entanto, ela tem que tomar muito cuidado, porque depois de uma certa idade, quando a gente usa cores muito escuras, o escuro é uma cor aí que acaba pesando muito em qualquer pessoa, acaba dando mais idade, deixando muito pesado na aparência. Então, ela tem que aí não carregar tanto na maquiagem, porque, por exemplo, aqui se ela carregar muito, não é porque tá na cartela dela que tem esse azul profundo. Então, se ela botar muito um azul que está na cartela dela, nos olhos, né, que ela pode estar usando, vai fazer com que pareça assim uma maquiagem muito superficial, né, muitos anos 80. Então não é porque tá lá, ela tem que usar assim a maquiagem com uma certa moderação. Apenas saber que tem essas cores mais frias e tudo que ficam super bem nela, né? Ela pode estar usando e alguma coisa de calor aí que ela pode estar usando de uma forma bem sutil também, que ela pode estar combinando. Então, aqui a gente tem uma maquiagem mais leve, que fica super bem na Judite.
Vê que os olhos são um pouco marcados. Se ela quiser uma maquiagem bem sutil, ela pode estar usando algum delineador nos olhos, puxando para o marrom, as cores. Pode também estar marcando um pouco mais esses olhos, usando esse marrom um pouquinho mais quente, mas o batom frio, então se ela começar a usar um violeta, um pink muito frio, também acaba fazendo com que fique muito fechado, muito escuro, você consegue ver que marca muito, né? Então acaba endurecendo, então ela precisa mais dessa maquiagem mais suave, né? Para deixar ela mais. É só para. A maquiagem, na verdade, é só para dar um. Não substituir a beleza natural da pessoa, né? Mas dar um pouco mais dessa natureza, dessa coisa natural que a pessoa tem, usar apenas um pouco para deixar com mais brilho. Ela não precisa de muita coisa, até a gente consegue ver, porque ela tem, apesar de ter uma pele madura, tem uma pele bem cuidada, então uma boa limpeza de pele antes de fazer a maquiagem, um hidratante e passar uma base aí que acabe fazendo esse match bem com a pele dela, que no caso ela vai ter que perceber bem qual que é a base que ela vai poder usar, porque ela tem essa pele aí, com uma pele que tem os pigmentos frios, mas que tem um pouco desse calor, que em algumas pessoas acabam chamando, pode dizer, de uma pele oliva, mas o que a pessoa deve fazer, até porque tem muitas marcas aí, então ela tem que testar, né? E ver, na verdade, a base tem que sumir na pele, não sobrepor, ficar muito bronzeada ou muito branca, né? Não é porque ela tem essas cores frias que ela vai usar exatamente uma base muito fria, uma base muito quente. Então, ela vai ter que testar. E aí, existem formas de você fazer isso, identificar, né, a base. E ela vai variar, essa base vai variar muito de marca para marca, até porque cada marca vai ter a sua combinação de pigmentações. Então, a pessoa tem que testar mesmo, né? E, além das cores, tem que ver a pele, se é uma pele que é mais oleosa, então ela vai usar um tipo de base, base mais líquida, uma base mais sólida, então tem que fazer esse teste, né? A pessoa tem que encontrar sua base aí para fazer essa maquiagem ideal. E aí usando assim um pequeno blush, um tom, aqui foi jogado um marrom, um pouco de calor aqui, vê que ficou bem, apesar desse batom tá frio e esse marrom dos olhos um pouco mais frio de forma sutil. Pode usar essas cores, essa gama das cores, uns mais rosados, aqui é um batom também mate, fica super bem para ela, então ela marca bem a boca aqui. Se ela quiser usar ainda um pouco mais leve, também fica bem, e sempre usando um delineador também sutil, né, na parte de cima do olho, pode ser um marrom para abrir mais o olhar. Então, tem essas variações dos rosados que ela pode estar usando, pode estar marcando para a noite, quando ela quiser usar também essa cor mais rosada aqui nos olhos, fica super bem para ela, marcar um pouco o delineador, ser uma maquiagem mais para a noite, ficou bem natural, não fica pesado. E aí ela pode estar fazendo essa, aqui já é uma cor um pouco batom, já é um pouco de calor nesse batom, né? Então ela pode fazer esse jogo aí de maquiagens que fica super bem para ela. E esses rosados que ficam muito bem. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, se ela usar um delineador muito forte, né, com uma espessura em preto, a gente vê novamente que vai estar fazendo com que ela fique super maquiada, não fica natural, fica muito exagerado, como esse rosado também, né? Esse blush ficou muito forte, aí colocando esse batom, tá totalmente aí não harmônico, né? Não ficou bem. Então tem que lembrar que menos é mais, né? Quanto usar uma maquiagem leve ou marca bem os olhos, né? E já ou marcaria bem os olhos e a boca, né? Ou um ou outro, e não os dois ao mesmo tempo. E a gente consegue ver então que a Judite ela não precisa de muita coisa para deixar ela com esse ar de saudável, né?
deixar essas cores de maquiagem aí bem sutis que ficam bem, e ela tem essa gama de variações de cores. Aqui deixando o olho um pouco mais marcado, né, fazendo um esfumaçado aí no olho, usando esse marrom mais frio, fica super bem para ela, né. E aqui usando mais um vermelho, que vai deixar, no caso que ela queira marcar bem a boca também, fica bem. E aqui a gente faz uma comparação daqui de cima, são todas as maquiagens que estariam, de uma certa forma, errada, né? Acaba desfavorecendo, não fazendo harmonia, apesar de ser maquiagens frias, quanto que se ela fizer esse balanço aí, né? Se ela se maquiar ou a boca bem maquiada, ou os olhos, né? Então a gente consegue ver que todas essas outras aqui harmonizam muito mais e ela fica muito bem maquiada com as cores que pertencem à harmonia natural dela, das características físicas. E ela é uma pessoa que ela não gosta muito de se maquiar, ela gosta mais do natural, ela pediu que fosse assim, então ah, casou bem, né, nessa análise, fazer essa maquiagem leve, o mais natural possível, fica super bem para a Judite. Então, a gente viu aqui como fazer uma maquiagem, agora nós vamos para uma outra etapa aqui, né, da análise. Então, que tipo de cabelo, né, o cabelo que a Judite ela pode estar usando. Bom, uma coisa para ter em mente, não é porque a pessoa passou dos 40, né, que ela ficou mais velha, que ela necessariamente ela vai ter que fazer o corte curto. Né, porque ela ficou mais velha que ela vai ter que fazer. Porque o corte curto, né, quanto mais curto o corte, acaba marcando muito o rosto e ele é um corte mais yang, mais masculino, então pode masculinizar bastante o rosto de uma pessoa e tirar a feminilidade. Então, usar o cabelo em determinado comprimento vai favorecer muito mais, vai trazer um pouco dessa feminilidade. Não quer dizer que ela tem que usar um super cabelo, super comprido, como ela usava na adolescência, mas saber o comprimento correto, né? De usar de fazer esse corte vai deixar mais elegante, um pouco mais feminino. E tem algumas mulheres que elas querem, pela praticidade, né? Usar cabelos curtos, mas existe um comprimento ideal que para o rosto, para o tipo, o formato de rosto, para a personalidade, e às vezes usar um cabelo curto para dar essa praticidade não vai favorecer a beleza natural que a pessoa tem. Então, aí é uma opção, uma escolha de vida, o que, que ela quer, se ela quer parecer mais bela, mais bonita, mais harmoniosa, ou se ela quer algo que tenha praticidade, que ela não está se importando com isso, vai depender muito do desejo de imagem dela, mas só para ela entender que não necessariamente, porque ela passou de uma certa idade, que ela vai ter que usar um cabelo super curto. Então, aqui é uma ideia de cabelo, usar um pouco mais comprido, né, com um corte, usar uma franja, ela fica super bem aqui usando as duas, no caso, são maquiagens um pouco mais marcada, uma maquiagem um pouco mais leve. Na esquerda tem o batom, né, que tá bem marcado, enquanto que na direita aí tem os olhos bem marcados. Então fica super bem esse cabelo para Judite. Aqui é um outro corte mais moderno para passar uma outra imagem, um corte mais repicado, porque ela tem mais essa característica de uma mulher determinada, uma mulher mais então, essas linhas mais angulares, as linhas mais desencontradas, né, nesse corte, acaba passando essa imagem de criatividade, de uma mulher mais ativa, mais enérgica, né? E aqui a gente tem essa paleta de cores, essa gama de cores que ela poderia estar usando na variação da cor do cabelo dela. Né? Pode manter esse cabelo escuro, que é a característica natural, ou ela pode aí estar puxando um pouco mais para o marrom, ainda escuro, né, também, com outro tipo de corte. Aqui já tem umas linhas um pouco mais onduladas, feminina, então dá uma outra imagem, que se a gente vê aqui, na imagem anterior, ela passa uma imagem de uma mulher mais criativa, determinada, aqui passa uma mulher mais feminina, né, que tem essas linhas mais aqui é mais angular e aqui seria linhas mais circulares, né, mais yin. Então aí também depende da imagem que
a pessoa esteja querendo comunicar. Mas a gente percebe que um corte de cabelo, ele faz toda a diferença, né? E aí a gente tem esse outro corte, se ela quiser usar um cabelo mais claro, né? Com essas variações desses tons que estão na cartela dela, também fica super bem para Judite, né? Fica também uma mulher, um cabelo um pouco mais curto, mas a gente percebe que aquele cabelo muito junto da cabeça tira um pouco dessa feminilidade, que já deixa ela um pouco mais feminina, um pouco mais criativa também, e dá uma elegância nessa variação. Se ela quiser usar esses tons mais claros, ela pode estar usando, vai mudar um pouquinho o contraste dela, mas não muito. E aí é só uma questão da pessoa também se identificar, aprender como usar as cores, né, da cartela, da maquiagem. E se ela quiser fazer essa mudança aí de tonalidade do cabelo, senão ela mantém a cor do cabelo dela, que é um natural bem escuro, que fica super bem. Bem, eu espero que você tenha gostado mais uma vez dessa análise que acabamos de efetuar. E se você gostou, compartilhe aí com os amigos, com as outras mulheres que estejam interessadas em descobrir quais são as suas cores naturais. E a gente, então, se vê no próximo vídeo.